Amigos cooperados, produtores canavieiros, estamos aqui hoje em Morro Agudo, num evento que a Coopercana e a Syngenta estão promovendo junto aos cooperados aqui da região, né? Estou aqui ao lado do consultor e expert em cana, né? Em pragas, Hilário Gonçalves, para falar um pouquinho do cenário de pragas que a gente está vivendo hoje, né? Hilário, obrigado por aceitar o nosso convite aqui para dar essa entrevista, fazer esses 2D de prosa, né? Opa. Ô Hilário, não é segredo para ninguém, né, que a gente está vivendo uma quebra na safra, né? Esperado por todo mundo em virtude da seca e do fogo do ano passado, né? Mas as pragas têm uma parcela de participação nessa quebra que a gente está vivendo nesse ano, Hilário? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra poder dividir experiências, né? E, sem dúvida, as pragas têm. Pragas e doenças, mas eu vejo o complexo de uma maneira um pouco mais complexa. Olha só, complexa no sentido. Eu vejo muito problema, complexo. Eu vejo o problema com um grau de complexidade muito mais sério. Que ele se manifesta nos momentos onde o clima, que tem um potencial decisivo na produtividade, nos aperta. Eu vejo desde a produção de muda sadia, desde um plantio bem feito e do cuidado com as soqueiras, que são o nosso patrimônio maior. Sim, o ativo biológico. É o ativo maior. Eu costumo dizer que o nosso patrimônio representa em torno de 85%. E nele entra as pragas, principalmente as pragas subterrâneas que causam danos à soqueira, que podem diminuir estande. E elas nos preocupam. E dentro dessa preocupação, eu ainda vejo que nós ainda precisamos evoluir, se é o termo correto, no levantamento e na análise conjunta da coisa. O esfenófilo, sem dúvida, na minha opinião, uma das principais pragas. O metamásio se manifesta em algumas situações, maior ou menor, dependendo da região, mas eu entendo que ele, na nossa região maior, é um dos grandes causadores. Eu fazer uma análise até grosseira, me permitam a ousadia. Eu entendo que a seca e os incêndios devem interferir entre 10% a 15% na produtividade. Da quebra. Desse ano. Do ano passado, nesse ano. Para em relação a esse ano. Acima de 15%, na minha humilde avaliação, acende um sinal para que se veja e se estude mais a fundo cada canavial envolvido. Que apresenta uma queda maior que... Eu entendo que deve ter algo mais. Então me preocupa muito, por exemplo, um canavial, você chega nele, tem um índice de falha ali por volta de 20%, 30%, e às vezes você vai fazer um levantamento de praga, você acha 2% ou 3%. Praga específica, esfenófilo, toceira atacada. Tá bom, então por que moeu aquele restante? Por que arrancou? Então são reflexões que têm me levado a pensar muito no campo. Eu acho que é o momento da gente olhar de uma forma mais crítica para o sistema produtivo de cana-de-açúcar, que eu estou há aproximadamente 40 anos, e nós estamos mastigando produtividades semelhantes de 40 anos atrás. Não evoluiu, né? Alguns soluços de boas produtividades, com climas espetaculares, né? E a hora que vem, e que virão os desafios de anos secos, e agora com mais geadas, que acredito que serão mais frequentes, aí o que era para ser uma gripe, a gente tem uma pneumonia ou algo mais. Certo. Então, pelo que você fala, Hilário, o produtor precisa ficar mais atento ao canavial dele. O produtor, o profissional de usina, ele precisa estar mais lá. Acho que só dados, a gente fala muito das crianças, das telas, não está sendo suficiente, né? Olha, você foi num lugar, precisa conversar mais com a cana. Nós precisamos ter mais carinho com o canavial. É uma cultura, cana-de-açúcar fica lá 12 meses do ano. Sujeito a todas as variações 6 anos, climáticas 7 anos, pragas, né? 6 anos, 7 anos, e quanto mais ficar, melhor. Porque ele reduz o custo de implantação. E não só o produtor, mas nós envolvidos na assistência, os pesquisadores, se me permitem, a área da pesquisa é fundamental, olhado de uma maneira e interagir mais com o campo.
e conversar, ir para o campo, a gente vai, pelo menos eu tenho observado grandes dificuldades, até mesmo para interpretar o que está acontecendo. Você chega num lugar e você pergunta por que a soca sumiu dali, tinha um canavial. Por que ela sumiu? Foi o ataque de praga que fragilizou a soqueira e a colheita mesmo bem feita arrancou essa soqueira e levou embora. Por isso que a gente acha um índice de infestação relativamente baixo aos olhos. Porque já foi embora a soqueira, né? Ah, mas a amostragem não me deixa mentir. Tá bom, mas ela não está ali. O que aconteceu com 20%, 30% da soqueira que sumiu de um ano para o outro? Não é só a amostragem. A amostragem já é um método bastante questionável, né? Mas muito questionável. Não existe outro método, né? Não. Assim, método estatístico, né? Não existe. Não. Então você tem que conversar com a cana, né? E aquilo que é feito. Colher evidências, e né? Aquilo, exato. E para isso tem que andar. Para isso tem que na cena do crime, né? Tem que conversar com a cana todos os dias. É. Eu brinco que às vezes a tecnologia, estou falando isso olhando para o espelho, deixa a gente um pouco mais tranquilos. Coisa que antigamente a gente tinha poucas horas de escritório, muitas horas de cana. Estou dizendo para produtores, para gerentes, para diretores, enfim, para quem lida com o campo. Infelizmente, eu digo na minha opinião, infelizmente, que a ausência, o distanciamento do campo traz nos anos de dificuldade algumas coisas, algum susto. É. E se a gente estiver acompanhando, talvez o susto seja menor. Ou a gente consiga achar a solução mais cedo. Não à toa que a gente peneirando aí, rodando bastante, se haja canaviais que produziram bem esse ano, né? Sim. E aí você vai ver uma característica do produtor ou da usina é focada no campo, né? No Manejo trabalho. É uma praga, na minha opinião, extremamente difícil, os fenófilos, que é uma praga de convivência, na minha opinião, né? E que precisa estar lá todos os dias, não é uma ação só que vai resolver. No conjunto. E na fase que ela causa dano, é uma fase de mais difícil controle. Então, na minha opinião, não posso esperar muito, é o time de entrar. É o time de tomar uma ação. Ah, mas eu não quero cortar a soqueira, o corte de soqueira pode levar raquitismo para fazer mais soqueira. Mas é a lei do mínimo, eu preciso ter a soqueira para eu ter a praga. Então, corta, na minha opinião, tem que tomar uma ação imediata. Sim. Assim que visualizar a linha. E não esperar. Falhada. Porque é uma briga quanto tempo, já que nós temos... Naquele momento é rebrota, né? Você bate o olho, visualizou, você vê, né? Visualizou, né? Deu condições, corta a soqueira o mais rápido possível. Com os produtos adequados para aquele momento. Tem tecnologia já tem, né? Manejo integrado, quer dizer, eu vejo que temos boas soluções. E eu faço uma comparação com o bicudo, uma família vem de produtores de algodão, que você veja, requer um cuidado, aliás... 16 aplicações. Eu gosto de falar isso olhando para o espelho. Nós não vamos chegar a isso, mas existem produtos químicos biológicos que, se aplicado no momento correto, na maneira correta, com a tecnologia correta, a soma de ações ao longo do ciclo vai dar um controle, uma convivência boa com a praga. Tem gente conseguindo, foi o que você falou. Você tem talhões maravilhosos, olha só, você tem que falar maravilhosos diante do cenário. Sim. Você tem de destaque ao lado de situações que você, aparentemente, com uma boa adubação, com uma boa nutrição, uma boa correção de solo, você olha a lavoura, tem 30% de falha. O que houve? Não foi só o incêndio, não foi só, agora vem uma geada. Também vamos precisar aprender a lidar com mais geada. Já tem, nos últimos 5 anos nós estávamos conversando, Contamos 5. 4 ou 5 geadas. 5, é 2. Estamos entrando na nova fase de resfriamento, que alguns cientistas, na minha opinião, acertadamente comentam. Então, significa que nos próximos 30, 35 anos nós vamos viver com esse evento. Então, é mais uma coisa para a gente estar atento. Então, é fogo, se tem geada, seca, se seca, tem mais risco de fogo. E como que nós vamos lidar com isso? E aí que você está falando, conhecer variedades resistentes ao frio, que você não vê, né? Ninguém comentar. Mas nos últimos 40 anos alguém ficou preocupado com isso? Não. Eu nunca vi um lançamento de uma variedade de destaque lá frio. Então,
Fica a dica, pessoal, do melhoramento, né? Eu acho que é uma preocupação. Mas ninguém ia se preocupar com isso. Tudo bem, mas tem pesquisadores que estão mostrando. Não ia ficar perdendo dinheiro, mas agora vale a pena começar a observar. Cada um no campo olhar. Porque aconteceu com aquele talhão? Por que ele não queimou? Geada não obedece um quadradinho, né? Não tem cerca. Tava no bacheiro tal, e tá lá verde. Exato. Mas então eu vejo de uma maneira mais complexa, que é um conjunto de ações. Você veja a própria murcha, Sim. que aqui na nossa região está começando, não é aparecer, mas está começando a ter importância. A identificar muito desde o começo daí. Qual a interferência com algumas que às vezes pragas, pode ser esfenófilos, pode ser um monte de coisa, né? o que está abrindo com nematóides. Então, quer dizer, na minha visão, há tudo grandes oportunidades para a gente aprender. E precisa aprender para elevar essa produtividade, né? Só não esperar o tempo bom. Precisamos sair de 78, 80 em média, né? Precisa, é urgente. É urgente. Tecnologia, na minha humilde opinião, tem. Tem. Muitas. Tem excelentes tecnologias aí à disposição. Doutor, muito obrigado por esse 2 dedos de conhecimento, né? De prosa para a gente. A oportunidade. E vamos junto passar essa informação, né? Que a gente está aqui para transmitir as informações, né? Para o produtor, para quem trabalha com a cana-de-açúcar, entender isso e a gente crescer, né? Quem sabe daqui a alguns anos falando de resultados mais positivos, né? Eu espero que a gente se preocupe, na minha opinião, com uma coisa essencial. Muda sadia. Precisamos parar de buscar semente no paiol, fazendo uma analogia com grãos. É o começo de tudo, né? Se isso não for feito um trabalho urgente, mais sério, eu vejo com muita tristeza o futuro canavieiro. Obrigado, Hilário. Agradeço. Fica a última mensagem. Você continue com a gente no canal do YouTube. Tem muito conhecimento aqui. A gente está rodando toda a área de extensão da Copercana, trazendo informações, trazendo pontos de vistas, conhecimento antes da sanidade. Eu acho que vem um pouquinho antes. Fica a gente, Copercana, orgulho de ser agro.